O ano de 2022 foi repleto de fatos e acontecimentos inéditos no futebol, marcado principalmente pela Copa do Mundo, que teve sua realização acontecendo em uma época diferente do habitual. Muitas maldições perturbadoras também chegaram ao fim, e nesse vídeo reunimos algumas maldições do futebol que foram completamente aniquiladas em 2022. Número 1. O Palmeiras ganhar a Copa São Paulo. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou popularmente conhecida como Copinha, é a maior competição de base do futebol brasileiro, e grandes nomes obtiveram destaque e surgiram na competição, que é realizada desde o ano de 1969. O maior campeão é o Corinthians, que em 10 ocasiões ficou com a taça. Até 2022, o Palmeiras jamais havia conquistado o título da competição, e não foi por falta de tentativas, já que em muitas oportunidades, o clube foi semifinalista e também finalista, com o título escapando nos anos de 1970, quando perdeu a final para o Corinthians, e em 2003, quando perdeu o título para o Santo André nas penalidades. Mas aí chegou 2022, e o Palmeiras de forma arrasadora conquistou o título, derrotando na final o Santos, com direito à goleada de 4-0, com o garoto Endrick sendo o principal destaque do time e da competição. Número 2. Até 2022, o Palmeiras jamais havia feito gol em Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes edição 2021 foi realizado em fevereiro de 2022 por conta de atraso no calendário, ainda motivado pela pandemia do Covid-19. O representante do continente sul-americano foi o Palmeiras, que havia ganho a Libertadores de 2021 sobre o Flamengo. A estreia do Verdão foi contra o Al-Ahly do Egito, e jogando melhor, venceu por 2-0, em gols de Rafael Veiga e Dudu. Até então, o Palmeiras havia disputado o Mundial 3 vezes e somente na terceira participação, o clube conseguiu balançar as redes, tendo passado em branco na final contra o Manchester United em 1999 e nos 2 jogos que disputou na edição de 2020, contra Tigres do México e contra o mesmo Al-Ahly. Número 3. Desde 2012, o Corinthians não conseguia passar das oitavas de final da Copa Libertadores. O Corinthians venceu a Copa Libertadores pela primeira e única vez até hoje no ano de 2012. Ou seja, em 2022, a grandiosa conquista invicta do Timão sobre o Boca Juniors completou 10 anos. Desde então, o clube vinha sofrendo de uma maldição que incomodava bastante os torcedores, que era a de não conseguir mais passar das oitavas de final desde aquela glória. Em 2013, quando defendia o título, o Corinthians enfrentou nas oitavas de final o Boca Juniors e perdendo na Argentina por 1-0 e apenas empatando na volta em 1-1, em um jogo com bastante polêmica de arbitragem, terminou eliminado. Em 2015, o adversário foi o Guarani do Paraguai, e sem ao menos balançar as redes, o Corinthians foi eliminado com 3-0 no agregado. No ano seguinte, em 2016, foi a vez de duelar nas oitavas contra o Nacional do Uruguai, e o Corinthians acabou eliminado pelo critério do gol qualificado. Em 2018, mais uma vez o gol qualificado tratou de acabar com os planos do Corinthians, sendo o Colo-Colo o adversário. E em 2022, enfim, o Timão conseguiu acabar com essa maldição de não avançar das oitavas de final desde a conquista do título. E o mais curioso é que o adversário foi o Boca Juniors. Ambos os jogos terminaram 0-0, e nos pênaltis o Corinthians guardou 6 bolas na rede contra 5. Número 4. A maldição do Grêmio. Essa maldição do Grêmio ganhou popularidade já faz algum tempo, e basicamente ela amaldiçoa o time que elimina o tricolor gaúcho da Copa Libertadores e mais na frente termina campeão. Porém, em edições futuras, esse mesmo clube não consegue mais sucesso na competição. Tudo começou em 1984, quando o Independiente derrotou o Grêmio na final da Libertadores, título esse o 7º de sua história. Porém, desde então, nunca mais o time argentino conseguiu sequer chegar numa final, e na história recente mal consegue participar da Copa Libertadores. Em 1997, o Cruzeiro foi campeão da América e na fase quartas de final eliminou o Grêmio com 3-2 no agregado. Desde então, os mineiros nunca mais foram campeões, com mais perto disso ter acontecido sendo em 2009, quando perdeu o título que parecia fácil para o Estudiantes. Em 1998, o Vasco venceu a Libertadores e na fase quartas de final eliminou o Grêmio com 2-1 no agregado. Desde então, o Cruz Maltino mal participa da Copa Libertadores e o mais longe que conseguiu chegar foi na fase quartas de final em 2012. Em 2002, o Olímpia foi campeão da Libertadores em cima do São Caetano e nas semifinais os paraguaios despacharam o Grêmio nas penalidades. Desde então, nunca mais o Olímpia venceu a competição, com mais perto disso acontecer sendo em 2013, quando foi finalista, mas perdeu o título nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Em 2007, o Boca Juniors de Riquelme foi campeão da Libertadores pela 6ª vez, e na final o Grêmio foi presa fácil, com placar agregado terminando 5-0.
De lá pra cá, o Boca nunca mais venceu a Libertadores. E não foi por falta de tentativas, já que em muitas ocasiões o clube foi semifinalista e 2 vezes finalista. Em 2012, quando perdeu pro Corinthians, e em 2018, quando foi superado pelo rival River Plate. Em 2014, o São Lourenço conquistou a sua primeira e única Libertadores, e na fase oitavas de final eliminou o Grêmio nas penalidades. De lá pra cá, o clube não fez mais nenhuma campanha de destaque na competição continental. Em 2018, o River Plate venceu a Libertadores em cima do maior rival Boca Juniors, e uma fase antes, nas semifinais, o clube despachou o Grêmio com a ajuda do critério do gol qualificado. Em 2019, o River foi finalista, mas de forma surpreendente, perdeu o título que parecia certo para o Flamengo. Em 2020 foi semifinalista, só parando no Palmeiras. Em 2021 caiu facilmente diante do Atlético Mineiro nas quartas de final, e em 2022 foi precocemente eliminado nas oitavas de final diante do Vélez Sarsfield. No caminho do título em 2019, o Flamengo eliminou o Grêmio nas semifinais e com direito à humilhação de 5-0 no jogo da volta no Maracanã. As campanhas posteriores do rubro-negro foram uma eliminação nas oitavas em 2020 diante do Racing da Argentina e um retorno à final em 2021, quando perdeu o título na prorrogação para o Palmeiras. De volta à decisão em 2022, essa maldição tirou o sono dos torcedores até o dia de enfrentar o Atlético Paranaense, principalmente pela forma como perdeu o título em 2021. Porém, espantando de vez essa maldição, o Flamengo foi pela terceira vez campeão da Copa Libertadores ao vencer os paranaenses por 1-0, em mais um gol de Gabriel Barbosa. Número 5. Maldição da fase de grupos das seleções campeãs do mundo. Agora vamos embarcar em maldições que chegaram ao fim na Copa do Mundo do Catar. E uma maldição que vinha acontecendo com frequência era a das atuais campeãs acabarem eliminadas precocemente na fase de grupos no Mundial seguinte. Tudo começou de fato em 2002, e a seleção que jogou aquela Copa como detentora do título foi a França. A estreia foi no grupo A, onde duelou contra Dinamarca, Senegal e Uruguai, e não conseguindo sequer balançar as redes, a França deu adeus de forma melancólica daquela Copa. Essa maldição não afetou o Brasil, que pentacampeão em 2002, em 2006 conseguiu alcançar as quartas de final. A seleção campeã da Copa de 2006 foi a Itália, e em 2010, no Mundial da África do Sul, o desempenho foi medíocre, já que terminou na lanterna do grupo F, mesmo sendo considerada a seleção mais forte. A campeã da Copa de 2010 foi a Espanha, e na Copa de 2014, realizada no Brasil, os espanhóis logo de cara foram humilhados pela Holanda ao perder de 5-1, o que abalou muito o moral dos atuais campeões, que mais tarde terminaram eliminados em terceiro no grupo. A Alemanha foi quem venceu o Mundial do Brasil, e no da Rússia, em 2018, foi lanterna de seu grupo, que tinha as seleções da Suécia, México e Coreia do Sul. A França foi a grande campeã da Copa de 2018, e de lá pra cá, muito se questionava se a seleção do craque Mbappé seria mais uma vítima dessa maldição. Porém, sem dar nenhuma brecha pro azar, avançou de fase na liderança do grupo D, terminando à frente de Austrália, Tunísia e Dinamarca. Além disso, a França ainda conseguiu chegar na final, despachando Polônia nas oitavas, Inglaterra nas quartas e Marrocos nas semifinais. Mas na final, uma das melhores, se não a melhor e mais emocionante de todos os tempos, perdeu o título nos pênaltis para a Argentina. Número 6. Maldição das seleções africanas sempre caírem nas quartas de final. Seleções africanas, em sua maioria, não costumam chegar longe em Copas do Mundo, conseguindo alcançar as oitavas de final e, em raras ocasiões, as quartas. Mas em 2022, Marrocos tratou de colocar o nome do continente pela primeira vez em uma semifinal. O caminho dos marroquinos começou no grupo F, o mesmo de Croácia e Bélgica, que eram apontadas como as favoritas a ficarem com as vagas. Porém, surpreendendo, Marrocos obteve a classificação na liderança. Nas oitavas, a favorita Espanha, e nos pênaltis Marrocos avançou às quartas de final. Pela frente, mais uma favorita, sendo ela a seleção de Portugal, mas suportando toda a pressão, Marrocos conseguiu vencer por 1-0 e pela primeira vez se classificou para as semifinais. O duelo foi contra a França, que mesmo vencendo por 2-0, foi bastante exigida. Na disputa pelo terceiro lugar, Marrocos deu adeus à histórica campanha na Copa do Mundo, com derrota de 2-1 para a Croácia. Anterior a Marrocos, seleções africanas sempre paravam nas quartas de final, com Camarões sendo eliminada em 1990 pela Inglaterra, Senegal caindo diante da Turquia em 2002 no gol de ouro e Gana em 2010 sendo eliminada por Uruguai nas penalidades. Número 7. A maldição do atual campeão da Copa América nunca ganhar a Copa do Mundo.
Antes da Copa do Mundo começar, algumas seleções eram apontadas como as favoritas a ficarem com o título, entre elas a Argentina, que foi meio que pro tudo ou nada, já que essa era a última Copa que Messi disputaria, embora muitos ainda acreditem que ele possa disputar a de 2026. Fato é que, mesmo candidata ao título, a Argentina teria que superar uma maldição que perseguia seleções sul-americanas, que é a de nunca conquistar a Copa do Mundo sendo a atual campeã da Copa América. Quem venceu a Copa América de 1929, quando ainda era conhecida como Campeonato Sul-Americano, foi a Argentina. E na Copa do Mundo de 1930 terminou com o vice-campeonato, perdendo a final para o Uruguai. Em 1934, a Argentina ainda era a atual campeã da Copa América, já que entre os mundiais de 30 e 34, o sul-americano não foi disputado. Os hermanos do Mundial de 34 foram eliminados logo de cara diante da Suécia. O campeão da Copa América de 37 foi a Argentina, que resolveu boicotar a Copa de 38 realizada na França. O Brasil foi quem venceu a Copa América de 49 e no Mundial de 50 terminou com vice de forma traumática. O Paraguai foi quem venceu a Copa América de 53, mas fracassando nas eliminatórias, ficou de fora da Copa de 54. Foi a Argentina quem venceu a Copa América de 57, e na Copa de 58 terminou precocemente eliminada na fase de grupos. Antes da Copa de 62 foram jogadas duas edições da Copa América, e as duas no ano de 1959, uma vencida pela Argentina e a outra pelo Uruguai, e ambas as seleções na Copa de 62 foram eliminadas na fase de grupos. A Copa América anterior ao Mundial de 66 foi realizada em 63 e teve a Bolívia ficando com o título, mas indo mal nas eliminatórias ficou de fora da Copa da Inglaterra. Em 67, o Uruguai foi quem venceu a Copa América e no Mundial de 70 foi semifinalista. Na Copa de 74, o Uruguai ainda era o atual campeão da Copa América, já que entre os dois mundiais não aconteceu nenhuma edição do Sul-Americano. Em 74, a seleção celeste terminou precocemente eliminada na fase de grupos. Quem jogou a Copa de 78 como o atual campeão da Copa América foi a seleção do Peru, que havia vencido o torneio continental em 75, e o desempenho limitou-se à segunda fase. Campeão da Copa América de 79, o Paraguai ficou de fora da Copa de 82 após ter fracassado nas eliminatórias. O Uruguai foi quem jogou a Copa de 86 como o atual campeão da Copa América, título ganho em 83, e o desempenho no Mundial do México parou nas oitavas de final. O Brasil foi o campeão da Copa América de 89 e na Copa de 90 voltou para casa mais cedo, ao ser eliminado nas oitavas de final. A Argentina foi a campeã da Copa América de 93 e na Copa de 94 acabou eliminada nas oitavas de final. Em 1997, o Brasil foi o campeão da Copa América e na Copa de 98 foi vice-campeão, perdendo a final para a França. Em 2001, a Colômbia foi quem venceu a Copa América, mas fazendo uma eliminatória ruim, ficou de fora da Copa de 2002. O Brasil venceu a Copa América de 2004 com bastante emoção, mas na Copa de 2006, a alta expectativa no Hexa acabou nas quartas de final. Em 2010, o Brasil novamente jogou a Copa como o atual campeão da Copa América, título ganho em 2007, e outra vez o desempenho parou nas quartas de final. Em 2014, o atual vencedor da Copa América era o Uruguai, e o desempenho no Mundial parou nas oitavas de final. Em 2018, o Chile vinha de 2 títulos da Copa América, ganhos em 2015 e em 2016, mas fracassando nas eliminatórias para a Copa da Rússia, acabou ficando de fora. E em 2021, a Argentina enfim voltou a vencer a Copa América e, consequentemente, um título, com a seca já durando quase 30 anos, e na final a seleção derrotada foi a do Brasil. Na Copa de 2022, Lionel Messi e companhia trataram de acabar com essa maldição de o atual vencedor da Copa América nunca conquistar o título da Copa do Mundo. Pessoal, lembram de outras maldições do futebol que acabaram em 2022? Então comenta aí embaixo. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo.